Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o canal Semeando Palavra Divina. Eu sou o pastor Luciano Silva e nós estamos aí iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. Hoje nós vamos estudar a terceira lição, que tem como tema eleição e predestinação. Espero que vocês gostem dessa pré-aula. E antes eu quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, se possível, deixe um comentário aí abaixo daquilo que você achou da lição, ok? Deus lhe abençoe e eu te espero na aula, que você possa ficar aí até o final, pois eu tenho uma surpresa para você aí no final da aula, tá bom? Deus abençoe e vamos para a tela do meu computador. Nós estamos aqui na tela do meu computador, estaremos aí iniciando a nossa pré-aula e hoje é a lição de número 3, que tem por tema eleição e predestinação. Eu sou o pastor Luciano Silva, esse é o canal Semeando Palavra Divina. E antes eu quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, se possível, deixe o seu comentário dizendo se você gostou ou não dessa aula, para que possamos sempre estar melhorando os nossos vídeos. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura do nosso texto áureo, que está na carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu grifei aí a palavra beneplácito. Se você quiser aí anotar, tiver caderno e caneta ou lápis, você pode anotar aí o significado da palavra beneplácito, que significa consentimento ou aprovação. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Faremos aqui a leitura. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a fim de, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós vamos estar aí, tendo como objetivo específico da nossa lição 3 pontos principais. O primeiro é esclarecer a diferença entre predestinação e eleição, ou eleição e predestinação, tá? Eu já quero rapidamente aqui apresentar essa diferença dentro da visão pentecostal, o que vem ser a eleição, a predestinação ou a diferença entre ambas, né? No que consiste essa diferença entre a eleição e a predestinação? Ela consiste no fato de que a eleição significa escolha, enquanto a predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que ele escolheu.
Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. E predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para este povo. Nós vamos estar depois apresentando aí no decorrer da aula, tá? De forma mais clara, essas duas questões, ou esses dois pontos, né, sobre a eleição e a predestinação, para que vocês possam ter uma compreensão melhor aí da nossa pré-aula. O segundo objetivo específico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o terceiro e último objetivo específico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A nossa introdução, eu coloquei aqui que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, ou como nós, dentro do segmento teológico, né, ela é uma das disciplinas principais da teologia sistemática, ou ela compõe, né, as principais doutrinas da teologia sistemática, que é a soteriologia. A palavra soteriologia vem de um termo grego e a junção de duas palavras, sotério, que significa salvação, e logia, que é estudo ou doutrina. Então, tanto a eleição quanto a predestinação, elas são importantes para nós compreendermos a doutrina da salvação. E dentro da soteriologia existem pelo menos 4 visões sobre a mecânica da salvação. A primeira visão é a dos pelagianos, a segunda, os semis-pelagianos, a terceira, os calvinistas e, por último, os arminianos. Então, essas aqui são as 4 principais visões soteriológicas com relação à mecânica da salvação. Nós vamos estar aqui abordando cada uma delas de forma resumida, logicamente, para que possamos ter uma compreensão melhor. Então, a visão pelagiana, né, foi desenvolvida por Pelágio, que nasceu por volta de 350 depois de Cristo e morreu aproximadamente em 423 depois de Cristo com 73 anos de idade. Ele escreveu vários tratados que a princípio foram aceitos por muitos, mas que depois foram rejeitados, tá? Os pelagianos afirmam ser o homem o único agente da salvação. Então, dentro da visão pelagiana, o homem é o único agente da salvação, né? Tem 3 pontos, né, interessantes para nós falarmos aqui dentro dessa visão, que é exatamente aquilo que eles defendem com relação à doutrina da salvação. Primeiro, dentro da visão pelagiana, o homem não herda o pecado de Adão. Tá? Para Pelágio, todos os homens nascem essencialmente bons. Portanto, não existe pecado original ou depravação total. Todas as pessoas são criadas por Deus na mesma condição de Adão, podendo viver sem pecado através do livre-arbítrio e com a ajuda da graça. Porém, a graça não é essencial. Então, dentro da visão pelagiana, o homem ele não herdou, né, a herança pecaminosa, a natureza pecaminosa. O homem está na condição de Adão antes de pecar. Então, o homem estando nesta condição, ele se torna o único agente da salvação. E a graça, ela entra somente no sentido de ajudar a este homem a cada dia mais melhorar o seu comportamento, as suas atitudes, porém a salvação se dá única e exclusivamente através do homem. Tá? O segundo ponto que é defendido pelos pelagianos é que o homem peca por arbítrio e não por depravação. Tá? É por arbítrio e não por depravação. O que, que eles dizem dentro desta visão? Todos os homens foram criados por Deus na mesma condição de Adão, mas com o passar do tempo os homens adquiriram o hábito de pecar, e por causa dessas repetidas ações a propensão humana para o pecado cresceu. Sendo assim,
O pecado de Adão não depravou a humanidade. São os pecados das gerações passadas que enfraquecem a geração atual e a leva ao pecado constante. Então, dentro da visão pelagiana, o ser humano ele não se comporta de forma indigna, ele não pratica o pecado por ter recebido uma herança pecaminosa ou por receber a herança, a natureza adâmica, mas ele pratica o pecado por causa da influência das gerações passadas, tá? Ele não recebeu isso como herança, como natureza pecaminosa, mas ele pratica o pecado por causa da influência de gerações passadas. E por último, dentro da visão pelagiana, é a graça e a salvação são méritos humanos, né? Tanto a graça como a salvação não é algo ofertado por Deus, é algo que dentro da visão pelagiana é mérito humano, ok? Vamos aqui, pessoal, ver o segundo ponto de vista, ou a segunda visão com relação à mecânica da salvação, que é o semi-pelagianismo. Surgiu através de um monge chamado João Cassiano, nascido em 360 depois de Cristo e que morreu em 465 depois de Cristo. Né? Depois nós vamos disponibilizar aí para vocês o link para vocês estarem baixando esta apresentação, tá bom? Se vocês quiserem estar usando aí no próximo domingo, no momento em que vocês forem lecionar esta aula, vocês podem estar usando aí a nossa apresentação sem nenhum problema, tá bom? Os semi-pelagianos defendem que o homem é aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde ao homem. Então, dentro da visão semi-pelagiana, o homem é quem inicia este processo de salvação. E ao iniciar, né, o processo de salvação, ao tomar a decisão de iniciar o processo da salvação, Deus responde a este comportamento do homem, ok? Os semi-pelagianos eles entendem, né, e defendem que a raça humana herdou o pecado original ou o pecado de Adão, contudo, esse pecado não depravou ou corrompeu completamente a vontade humana, de maneira que o homem não possa usar a sua liberdade para buscar a salvação, sem o auxílio da graça previamente de Deus. Sendo assim, o pecado feriu o livre-arbítrio gravemente, mas não o destruiu. Tá? Então, houve um comprometimento do livre-arbítrio, mas uma parte desse livre-arbítrio, segundo a visão semi-pelagiana, o homem ele é quem inicia o processo da salvação por livre e espontânea vontade. Ok, pessoal? Vamos aqui para a terceira visão soteriológica da mecânica da salvação, que é exatamente João Calvino, um francês, Jean Calvin ou Calvin, nascido em 10 de julho de 1509, em Noyon, Picárdia, França. Morreu em 27 de maio de 1564, na Genebra, em Suíça. Teólogo e estadista eclesiástico. Dentro da visão calvinista, eles argumentam ser Deus o único agente na salvação, predestinando uns para serem salvos e outros à condenação. Depois nós vamos ver um pouco mais detalhado esta questão para ver se realmente a predestinação está relacionada, né, a essas duas posições, a salvação e a condenação. Nós vamos verificar se realmente esta visão é a mais correta, a mais apropriada, a que mais se aproxima dos textos bíblicos. E por último, a visão soteriológica de Armínio. Né? O arminianismo tem a sua origem no pastor, professor e teólogo holandês Jacó Armínio, nascido em 1560 em Outwater. Armínio estudou teologia em Leiden, tendo como professor inclusive o calvinista Teodoro de Beza. Diferente de Pelágio e João Cassiano, Armínio acreditava na depravação total e na completa dependência humana da graça de Deus.
Os arminianos ensinam ser Deus quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus ou responde a este processo, né? Deus é quem inicia este processo, porém, se não houver a participação do ser humano, essa salvação ela não pode ser aplicada ou manifestada na vida do ser humano. Ele tem que querer, né? Isso fala sobre o livre-arbítrio, o direito de escolher, de decidir. Vamos lá, pessoal. O nosso primeiro tópico, né, tem como tema eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina, que é o primeiro subtópico do primeiro tópico. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona pelo menos 3 aspectos dessa escolha, ok? Nós vamos ver esses aspectos aqui. O primeiro, em quem fomos escolhidos, né? Aqui eu fiz uma pergunta: em quem nós fomos escolhidos? Como que acontece a eleição? Entendemos que a eleição ela só é possível em Cristo. Então a resposta para esta pergunta é exatamente esta: em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo. Então não existe eleição fora de Cristo. É somente o ser humano tomando a decisão de aceitar a Cristo e a sua obra realizada na cruz do Calvário, que ele vai estar dentro da condição de eleito, porque não existe eleição fora de Cristo. Então, essa é a primeira resposta, a primeira pergunta. A segunda pergunta, em que tempo se deu essa escolha? O próprio apóstolo Paulo, ele relata nessa carta que o tempo que se deu à escolha foi exatamente antes da fundação do mundo, né? Deus, por sua soberania, ele estabeleceu o plano de salvação, aonde contempla este plano de salvação, a eleição e a predestinação, que nós vamos falar logo mais, tá? O que vem ser esta predestinação. Então, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, Deus já havia determinado este propósito de eleger. Mas eleger quem? Um indivíduo? Não, um grupo de pessoas que nós conhecemos como igreja e assim também como Israel. Nós não vamos entrar neste detalhe, né, dessa escolha desses dois povos, né, um povo e uma instituição, porém, o tempo que se deu a eleição é exatamente antes da fundação do mundo. E qual finalidade, qual o propósito desta eleição? É exatamente levar os eleitos a viver uma vida irrepreensível e em santidade, né? Quando a eleição tem como propósito, tem como finalidade levar, conduzir, exigir que os eleitos se comportem de forma irrepreensível e santa, eu entendo que a eleição ela também é condicional, porque se o propósito está relacionado à questão do comportamento, da moral, da integridade, né, de viver uma forma digna diante de Deus, então a eleição não tem nada a ver com questões individuais, mas é uma questão de comunidade, né? De um grupo de pessoas. A eleição para o indivíduo não está relacionada à salvação, mas está relacionado à chamada ministerial, né? Quando trata-se da eleição no sentido individual, essa eleição só é aplicada neste sentido, para chamar alguém a realizar uma obra específica. Mas a finalidade apresentada pelo apóstolo Paulo é exatamente esta: conduzir a pessoa a viver uma vida irrepreensível e santa. Tanto a condição irrepreensível como a condição santa são condicionais e gradativas, tá? Vamos lá. Nós temos que trazer aí uma diferença, né, entre arminianismo e calvinismo, porque atualmente, né, são as duas teorias que são mais estudadas, discutidas, debatidas com relação à mecânica da salvação e que aborda, né, esta questão da predestinação e da eleição.
Primeiro nós vamos estar vendo aí os 5 pontos do calvinismo, né, o que os calvinistas defendem quanto à mecânica da salvação e qual a visão que eles têm com relação à eleição e à predestinação. O primeiro ponto é a questão da depravação total. Segundo os calvinistas, a depravação total da humanidade está contaminado pelo pecado e por isso os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Então, dentro da visão calvinista, o ser humano não tem condições de tomar nenhuma decisão com relação à salvação. Então, aí não existe condição alguma, né, na atitude do ser humano para ele viver ou experimentar a salvação. Então, dentro da visão calvinista, eles apresentam a questão da depravação total. O pecado comprometeu totalmente essa questão da vontade do ser humano. Então, não existe participação alguma do ser humano no que diz respeito à salvação. Quem determina isso é o próprio Deus, na visão calvinista, tá? O segundo ponto é a questão da eleição incondicional. O que os calvinistas dizem com relação à eleição incondicional? A eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado inteiramente em sua vontade e não em nada que seja inerente à pessoa. Então, dentro da visão calvinista, é Deus, através da sua vontade, que determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É através da vontade divina que Deus vai separar, né, os que são eleitos Então, a dos que obra não que Cristo são realizou na cruz do eleitos. Calvário, É até dentro da visão calvinista, foi somente para aqueles que foram eleitos. Então, quando a gente vai analisar outros textos, né, como João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós estaríamos anulando, né, este versículo da Bíblia, porque ali João deixa claro, né, que a expiação ou a morte de Jesus não foi somente para os eleitos, e sim para todo o mundo. Ele morreu pela humanidade. O quarto ponto é a graça irresistível. Dentro da visão calvinista, a graça irresistível defende que quando Deus chama alguém para a salvação, esta pessoa inevitavelmente virá para a salvação. Então é uma graça que não pode ser resistida, né? Dentro da visão calvinista, ele tem os eleitos e esses que são eleitos não podem resistir à graça. Ele não pode optar em não aceitar esta graça. Então, os calvinistas defendem esta graça irresistível. E por último, a perseverança dos santos. Dentro da visão calvinista, a perseverança dos santos se refere ao conceito de que as pessoas que é eleita por Deus irá perseverar em fé e nunca negará Cristo ou se desviar dele. Né? Imagine se realmente essa visão for com base bíblica, o que seria de Pedro, né? Que negou a Cristo, né, por um dado momento, mas ele negou a Cristo. Então, entendemos que ele nunca foi salvo, ele nunca experimentou a salvação, né? Ele realmente aceitou a Cristo por brincadeira? Não, né? Mas ele teve um momento de fraqueza e isso é passível para todos aqueles que estão neste mundo. Eles estão sujeitos a terem momentos de fragilidade, de fraqueza, mas dentro da visão calvinista, aqueles que são salvos jamais irão se desviar, né, do caminho, abandonar a fé. Agora nós vamos ver aí os 5 pontos do arminianismo, né, em contrapartida ao que os calvinistas defendem. O primeiro ponto é a vontade livre ou a depravação parcial, tá? Dentro da visão arminiana, a vontade livre defende que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado, mas não ao ponto de fazer que os homens sejam incapazes de colocar sua fé em Deus por iniciativa
própria. Resumindo em miúdos, o livre-arbítrio, né? Apesar do comportamento do ser humano, apesar dele estar contaminado pelo pecado, ainda assim, por livre-arbítrio, ele tem condições de exercer a sua fé em Deus. Segundo ponto de vista é a eleição condicional. Diferente da visão calvinista, os arminianos já defendem a eleição condicional. E na eleição condicional, os arminianos afirmam que Deus elege pessoas para a salvação baseada em sua presciência, de quem crerá em Cristo para a salvação, tá? E lembrando vocês que a visão da eleição apresentada por Paulo e diversos outros textos que Paulo escreve, esta eleição, no sentido da salvação, não está relacionado ao indivíduo, mas sim a um grupo, que no caso do Novo Testamento é a igreja, tá? Então a eleição ela é condicional. Como que eu posso ser eleito? Pela presciência de Deus, a eleição é apresentada a mim em Cristo, pois fora de Cristo, como eu disse, não existe eleição, tá? Mas para eu ser eleito existe uma condição, que é o arrependimento e a fé. E para que eu viva esta eleição em Cristo, eu tenho que me arrepender dos pecados e tenho que ter fé no sacrifício dele. Então, a eleição condicional leva o homem a experimentar ela somente mediante a fé e ao arrependimento. Terceiro ponto é a expiação ilimitada, tá? Expiação ilimitada. Dentro da visão calvinista, a expiação ilimitada é a crença de que Jesus morreu por todos, mas que a sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê, né? Apesar de Jesus ter morrido por toda a humanidade, esta morte de Cristo só pode ter efeito na vida da pessoa se realmente ela crê, se ela aceitar. Porém, é diferente da visão calvinista, que apresenta a expiação sendo limitada somente para os eleitos. Na visão arminiana, não. A expiação ela não é ilimitada, pois Jesus morreu por todos. Porém, eu só posso desfrutar da salvação se realmente eu crer na obra que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Quarto ponto da visão arminiana é a graça resistível, tá? Então, a graça pode ser resistida dentro da visão arminiana, diferente da calvinista que diz que a graça é irresistível. Quando Deus elege alguém para ser salvo, essa pessoa jamais pode resistir à graça, tá? Dentro da visão arminiana é diferente porque a graça ela pode ser resistida, sim, aonde muitos podem rejeitar ao chamado para a salvação. E por último, a salvação condicional, tá? Dentro da visão arminiana, o ser humano ele pode sim, por livre-arbítrio, se desviar de Cristo, da fé, né? Abrir mão, perder a salvação. Então, dentro da visão arminiana, a salvação ela é condicional, diferente da visão calvinista. Eu não vou abordar aqui o segundo subtópico do tópico de número 1, porque a gente já falou, né, agora no slide anterior, né, que é exatamente sobre a condição da eleição. Nós vamos aqui rapidamente falar um pouco sobre a vida santa e irrepreensível. Vamos lá, pessoal. Paulo primeiramente enfatiza que a finalidade da eleição é propiciar uma vida nova aos eleitos, isto é, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O vocábulo grego agios, santo no aspecto espiritual, significa separado do pecado. Então é uma mudança radical na vida. É abrir mão exatamente de todos os prazeres do mundo para viver uma vida moral, uma vida ética diante de Deus. Então é você abandonar todo comportamento que fere os princípios bíblicos, que fere as leis que Deus estabeleceu para o comportamento humano. Então,
quando você é eleito, o propósito da eleição é é fazer você viver uma vida santa e irrepreensível, que são condições para você viver a salvação plena, né? O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Esse adjetivo, ele também está relacionado à prática de sacrifício que era realizado lá no Antigo Testamento, né? Havia vários tipos de ofertas e uma delas era a oferta colocautoma, que significa oferta queimada por inteiro. Era uma oferta que não havia defeito, que não havia mancha, uma oferta perfeita para ser colocada no altar de holocausto. Então, Paulo está apresentando em sua carta esta visão, que quando você é elegido, quando você é eleito, você precisa abandonar totalmente a prática do pecado para viver uma vida separada e exclusiva para Deus. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida, a fim de agradar a Deus que nos elegeu. Nesse sentido, a eleição condicional daqueles que atendem ao chamado divino predestina o destino desses escolhidos para uma vida afastada do pecado e de conduta ilibada. O uso paulino dos termos santo e irrepreensível evidencia que as palavras mutualmente se correspondem e completam-se. O ser santo denota um estado de pureza interior que reflete no ser irrepreensível, uma condição de pureza externa. O apóstolo reitera que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, não se pode conceber que os salvos em Cristo ainda possam viver na prática do pecado, né? Existem algumas teorias, principalmente os que defendem uma vez salvo, salvo para sempre. Eles dizem que mesmo essa pessoa com um comportamento indigno, ela não tem como perder a salvação, né? Se a salvação, olhando os textos, ela é condicional, ela exige, né, esse padrão ético e moral da pessoa, como que esta pessoa não corre o risco de perder a salvação? Porque se esta pessoa não perdesse a salvação pelo simples fato dela ter sido eleita por Deus, então não haveria necessidade de estabelecer esses padrões éticos e morais para o comportamento do ser humano. Se existem esses padrões, é porque também Deus requer do ser humano uma atitude que faça com que ele garante uma vida eterna ao lado dele, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. O quarto subtópico do tópico de número 1, nova vida dos eleitos. Deus elegeu-nos e predestinou-nos a viver em santidade. Em consequência, os cristãos são exortados quanto ao trato passado, a despojar-se do velho homem, a renovar a mentalidade, a revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa orientação aponta para a necessidade de uma radical transformação. Despir-se do velho homem exige abandonar a velha natureza com suas paixões, adotar uma nova perspectiva mental e uma nova forma de vida. É interessante aqui, né, que essas condições que são colocadas pelo apóstolo Paulo, a partir do momento em que Deus nos elegeu, ele vai usar o verbo despojar-se, deixa eu ver aqui, um outro verbo, né? Renovar a mentalidade, revestir-se do novo homem. Engraçado, interessante que no original, tanto o verbo, voltando aqui, despojar-se e renovar está no sentido absoluto, né? Definitivo. Então é feito de uma única vez. Aceitou a Cristo, eu tenho que me despojar do homem. É uma questão que não é gradativa. Ela é feita no momento em que você aceita a Cristo. Agora, o único processo contínuo aqui
é a questão de revestir-se do homem, do novo homem. Esse aí já é um processo contínuo, né, que diz respeito à questão da salvação. É um processo contínuo, ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide, que é o segundo tópico, né, da nossa lição, predestinados para a santidade e filiação. Vamos ver aqui a predestinação. O termo grego prorizo, traduzido como predestinação, Efésios capítulo 1 e o versículo de número 5, é formado pelo vocábulo Vamos aqui, pessoal, para o nosso segundo tópico, predestinado para a santidade e filiação. Então, o primeiro subtópico do segundo tópico é a predestinação. Tá? O termo grego prorizo, traduzido como predestinação, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinação literalmente significa determinar antes ou de antemão. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação aplica-se aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. A predestinação, ela não tem dois lados, o lado da salvação e da condenação. Nenhum texto vai mostrar a predestinação nesse sentido de condenação. Em nenhum texto é apresentado isso, né? A predestinação está relacionado às bênçãos espirituais que são concedidas aos eleitos. Então, nós fomos predestinados para aquilo. Para quê? Para sermos filhos adotados e, enfim, outras questões que nós vamos estar vendo aqui na lição. Esse conceito ratifica que a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação, de outros para a perdição. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-lo e outros para desprezá-lo, ou, na melhor das hipóteses, a ser indiferente a ele. O ensino onde aleatoriamente salva uns e condena os demais não é coerente com o testemunho bíblico. Nas Escrituras, a salvação, como já enfatizado, é um chamado universal a toda a humanidade. Vamos aqui para o nosso outro slide. Nosso segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, porém era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gentios. Assim, o apóstolo enfatiza que foi do agrado de Deus predestinar os eleitos a ser adotados como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Nossa posição é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim conforme o seu querer. Nessa perspectiva, Matthew Henry apresenta a seguinte compreensão. Vamos ver o que Matthew Henry fala. A predestinação se refere às bênçãos para as quais estão destinados os eleitos, o que eu falei aqui para vocês. Especialmente a bênção que nos predestinou para filhos de adoção. Era o propósito de Deus que no devido tempo chegássemos a ser filhos adotivos e dessa forma tivéssemos o direito a todos os privilégios e a herança de filhos. Aqui tem que dar até um glória ao nome de Deus, né? Porque nós não tínhamos direito a nada e Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nos adotou, nos colocando na condição de filhos adotados. E na condição de filhos adotados, nós também participamos, né, de toda a herança, né, do filho real dele, mas nós vamos agora participar dessa herança.
O que enaltece essas bênçãos é o fato de serem produto do desígnio eterno. Então, Deus, no que diz respeito à questão da predestinação, é que ele já estabeleceu, né, antes da fundação do mundo, que os eleitos iriam desfrutar dessas bênçãos e, dentre elas, se tornarem filhos por adoção. Vamos aqui ainda no segundo tópico, o terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quais são os privilégios, né, de sermos adotados por Deus? Nós fomos eleitos e agora fomos predestinados para sermos filhos por adoção. Primeiro privilégio é que nós nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus, né? O que Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 9. Eu vou ler aqui para vocês, né? Um texto bastante interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro privilégio da adoção é que Deus nos torna um povo de propriedade exclusiva dele, né? Nós somos um povo diferenciado. O segundo privilégio é que os eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, para a obediência de Cristo, né? Então, somos eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência a Cristo, tá? A questão condicional, né, da eleição. As bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, por isso que a salvação ela é um processo de aperfeiçoamento do salvo. O salvo precisa se aperfeiçoar a chegar à imagem de Cristo. É o que Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 2, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O quarto benefício, ou quarto privilégio, é a redenção e a remissão dos pecados são concedidas, né? Então, tanto a redenção como a remissão dos pecados são concedidas aos eleitos, né? Nós já falamos na aula anterior um pouco sobre a questão do que é a redenção, né? Vem do termo apolutroses, que significa resgatar mediante um pagamento de um justo preço, ou um preço elevado. Então, o privilégio dos que foram adotados é exatamente que eles desfrutam da redenção, foram comprados por este sangue, e ao ser comprado, eles também têm a garantia de que seus pecados foram perdoados, ok? O quinto privilégio a comunhão é restabelecida com a intimidade de clamar Abba, Pai. Então, a partir do momento em que eu sou predestinado para filhos de adoção, eu posso restabelecer a minha comunhão com Deus, né? Após o pecado, o homem vai comprometer este seu relacionamento com o Criador, mas a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, e eu aceitando pela fé e me arrependendo, eu me torno eleito e sou predestinado para viver um relacionamento de intimidade com o Criador, uma reconciliação. O sexto privilégio, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Temos direito da herança, temos direito em tudo aquilo que Jesus conquistou através da sua morte na cruz do Calvário, das promessas a Abraão e da vida eterna, tá? E a vida eterna, ela se resume em todos os fatos, né, que vão ocorrer na eternidade, que vai ser as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o grande trono branco, né, o novo céu e a nova terra. Então, tudo isso está relacionado à questão da vida eterna, né, porque a igreja
vai passar por todas essas fases, por todos esses momentos no mundo espiritual. O sétimo privilégio é, sendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Né? Antes éramos vistos por Deus como desconhecidos, como criaturas, mas a partir do momento em que eu aceito o sacrifício de Cristo, eu me torno filho adotado por Ele. E assim eu posso desfrutar de todos os privilégios. O nosso terceiro tópico é a sublimidade do propósito na predestinação, tá? Primeiro subtópico do tópico de número 3, o tema é predestinação e salvação. Então nós vamos ler aqui, né, a questão da predestinação dentro da salvação, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. É o que eu falei para vocês. Né? A predestinação, ela não tem dois lados, né? O lado da salvação e o lado da condenação. A predestinação, ela não pode ser vista como um Deus que escolhe alguns e outros não. Tá? Então, dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus, nós entendemos isso. Mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos, a condição, arrependimento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, não é algo exclusivo para alguns, mas sim para todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação e não tendo o outro lado que é a condenação. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ela é condicional, ok? Vamos olhar aqui. Ainda antes da criação de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Por conseguinte, a redenção não foi uma medida emergencial. Pelo contrário, esse era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Né? Em sua soberania, por amor, ele estabeleceu este plano imutável, este plano que não pode ser mudado ou alterado. Por conseguinte, a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação está no amor de Deus, tá? Predestinação e amor. Nós vamos verificar aqui uma análise de João 3,16 para termos uma compreensão melhor a respeito daquilo que nós falamos em toda esta pré-aula, ok? Nós dividimos aqui, né, todo o texto, né? Primeiro que existe uma indagação ali em João 3,16, e a primeira palavra que aparece ali é porquê. Porquê é a maior explicação. Porque ele é soberano. Né? Não existe outra resposta, né? Iniciando em João 3,16, quando fala porquê Deus amou, o porquê e a maior explicação para isso é que Deus, ele é soberano, ok? E Deus não tinha obrigação nenhuma, né, de salvar a humanidade que havia se rebelado contra ele. Porém, o mesmo amor que motivou Deus criar o ser humano é o mesmo amor que o motivou restaurá-lo. Graças a Deus por isso, né? O mesmo amor que motivou Deus, né, criar o ser humano é o mesmo amor que motivou ele a restaurá-lo. Segunda palavra aí é Deus, né? Por que Deus? Então nós encontramos aí em João 3,16 o maior ser, né? Não existe ninguém que se compare a ele. Ele é um ser grande, indescritível, é um ser extraordinário, né? Então, em João 3,16 existe o maior ser. Primeiro, a maior explicação, a soberania de Deus, e o maior ser é o próprio Deus, né? Que ninguém se compara a ele.
Esse Deus incomparável, ele amou. Isso é o maior mandamento, né? Não existe mandamento maior do que o amor. E este amor é o amor ágape, um amor incondicional. Dentro da cultura grega, né, e principalmente analisando os termos relacionados à palavra amor, nós poderíamos destacar aqui os 4 tipos de amor, né? O amor filéu, que é o amor fraternal, o amor entre amigos, o amor storge, que é o amor entre pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filho e mãe, o amor eros, que é o amor de desejo para a prática sexual do homem para com a mulher e vice-versa, e o amor divino, que é o amor ágape, o amor incondicional. Então, esse é o maior mandamento, um amor incondicional, que Deus nos amou independente da nossa condição. O, é, a Bíblia diz que Deus nos amou, nós ainda estando em nossos pecados, né? Ele já havia nos amado. Então, é um amor que não impõe condições para praticar, para exercer. É, nós temos uma outra palavra aí que é um mundo, né? O maior alvo deste amor é um mundo. O mundo aqui não está no sistema de cosmo, né? Não está no sentido de sistema que age contra a vontade de Deus, os seus mandamentos, mas o mundo aqui está no sentido de humanidade, o ser humano. Então, o maior alvo do amor de Deus é exatamente o mundo, o ser humano. E ele ama este ser humano de tal maneira, aqui nós temos a maior intensidade deste amor, a ponto do apóstolo João não conseguir explicar. Ele usa a expressão tal, que é uma intensidade que não pode ser medida. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, né, a maior dádiva. Não existe dádiva maior do que esta que Deus deu à humanidade, né? E o homem só pode desfrutar desta dádiva através do arrependimento e fé. E o que Deus deu? O Filho unigênito, que é a maior expressão de Deus, né? Deus não poderia se expressar de uma melhor maneira para o ser humano a não ser entregando o seu filho. Então, o Filho unigênito é a maior expressão de Deus para a raça humana. Ele deu o filho para que todo, a maior abrangência. Então nós vemos aqui no próprio texto de João 3,16, né, que Deus não deu o filho para morrer por alguns, mas por todo o mundo, tá? Então a maior abrangência, não existe limitações na abrangência de Deus no que diz respeito àquilo que ele deu como filho para a humanidade. O que nele crê. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, aquele que nele crê é a maior condição. Qual a condição? O crer, né? O aceitar. Então, o que nele crê é a maior condição que alguém pode ter para obter a salvação. A crença na obra de Cristo. Não pereça, que é a maior condenação. Porém, essa condenação, ela não vai alcançar quem é eleito e predestinado para ser filho por adoção e assim exercer a salvação de forma gradativa através da santificação e vivendo uma vida irrepreensível. Mas tenha a maior conquista, não existe conquista maior do que a que Deus oferece para o ser humano, que é viver uma eternidade com Ele, que é exatamente a vida eterna, nossa maior esperança. Ok? Nós fizemos aqui uma rápida análise aí de João 3,16, que resume exatamente, né, essa visão, principalmente das Assembleias de Deus, no que diz respeito à questão da eleição e à predestinação. Vamos aqui para a nossa conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus
Por isso, que esta aula possa ter sido proveitosa para você que está aí nos acompanhando. Eu quero agradecer muito a sua atenção e lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, assim você também vai estar ajudando o nosso canal a crescer, alcançar outras pessoas e assim trazer a edificação para aqueles que estarão acompanhando, né, as lições, as aulas, as ministrações aqui do nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esta apresentação. É só você clicar no link que vai estar logo aí na descrição desse vídeo para você baixar esta apresentação. Quero agradecer muito a sua atenção e semana que vem nós teremos aí uma nova pré-aula da lição de número 4. Que Deus lhe abençoe e não se esqueça também de deixar o seu comentário aí no vídeo, o que você achou desta lição. Que Deus abençoe